Perfeito. Isso aí, estamos aqui no mais um Dois Dedos de Prosa, o meu querido amigo, companheiro Flávio Adalto. Nos conhecemos na redação da Folha de São Paulo em 1970. Onde é que você estava em 1970? Em que redação de jornal? 1900... O Flávio passou por tudo que é jornal. Trabalhou no Estadão, trabalhou no Jornal da Tarde. Eu também trabalhei no Estadão, trabalhei no Jornal da Tarde, e trabalhei na Folha. E o Flávio também. E nos conhecemos na Folha em 1970. Você estava lá, não estava, em 1970? Estava, eu cheguei lá em 19... Boa tarde, ou bom dia, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Bom tudo, bom tudo. Bom tudo. Em 1970, eu estava na Folha de São Paulo exclusivamente, não tinha mais lugar nenhum que eu estivesse nessa ocasião. Cheguei lá em 68 e fiquei até 1976. Fiquei, ou 77, não, 78. Fiquei 10 anos na Folha de São Paulo, foi uma época maravilhosa, onde eu te conheci, onde a gente convivia com o velho e bom amigo Rui Lopes, que depois foi trabalhar em Brasília. Nós tínhamos lá o Esdras Passais, não sei se você lembra, que era o homem que cuidava de polícia na Folha de São Paulo. Bom, antes disso, vamos falar de Haroldo Chiorino. Quem era Haroldo Chiorino? Grande Haroldo, Américo Mendes, que ficava lá muito próximo da gente, Lourenço de Aféria. Lourenço de Aféria. Então, conta uma história aí do Haroldo Chiorino, sua com Haroldo Chiorino. O Haroldo era um companheiro muito leal, muito tímido. Ele era quietão, não era de falar muito, não era de se expor muito. Já o Lourenço era um maluco quando se falava de futebol e de Corinthians, né? E da cidade de São Paulo também, né? O Lourenço de Aféria. E o Esdras, um cara aparentemente doidão, que tomava muito vinho, mas escrevia muito bem, era um sujeito também muito sério. E a gente era comandado pelo Rui Lopes. E eu, até hoje, sempre que eu penso no Rui, ou Neumann, eu fico até um pouquinho assim, com uma saudade interior, com uma saudade, vontade de conversar com ele, mas não tenho conseguido como. Talvez, depois desse programa, vai ter alguém que vai me passar o contato com o Rui Lopes. Aí você me passa. E os melhores anos para mim na Folha foram os de 73, 74, 75 até 78. Eu obtive 2 prêmios ESSOs de jornalismo, né, na Folha de São Paulo. Quais foram as reportagens que você fez? Você ganhou o prêmio ESSO com que reportagem? Duas reportagens especiais de 14 páginas cada uma na Folha de São Paulo. A primeira foi o Jogo dos Miseráveis, falando da miséria do futebol, que todo mundo imagina um negócio de milionário, um negócio fantástico, carreira brilhante, mas já naquela época eu mostrei que o jogo era de miseráveis, onde 98% ganhavam nada mais do que o salário mínimo. Hoje não é muito diferente, não, é muito próximo disso, apesar de ter aí meia dúzia. É quase como na nossa profissão, né? Onde tem meia dúzia na televisão ou no rádio que tem salários absurdamente altos, mas que certamente são merecedores. E então foi o Jogo dos Miseráveis. E, posteriormente, era um trabalho também sobre... Hoje a distância é maior. Por exemplo, naquele tempo, o grande herói do teu tempo era o Pelé. Do meu tempo era o Pelé. O Pelé ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro com aquele Pepe Gordo e tal. Mas... a distância do que o Pelé ganhava em relação ao miserável que jogava no Ibis, lá em Recife, era uma distância muito menor do que a distância do Neymar, que nem amarra a chuteira do Pelé, nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco, e o cara que joga no time de Souza, lá no sertão da Paraíba, perto da cidade onde eu nasci. Certo? Prefiro lembrar o CRB. O CRB... Eu nem quero me lembrar do CRB, porque foi uma felicidade muito grande na minha vida. Mas veja, o primeiro prêmio ESSO foi com o Jogo dos Miseráveis, o segundo foi um trabalho chamado A Falência Entra em Campo. Naquela época, há mais de 40 anos, nós já vivíamos nesse mesmo estado
permanentemente pré-falimentar, mas não fale nunca. Quer dizer, ele está sempre, fale um, não fale o outro. Quebra um outro sobe. Hoje, o quebrado geral no Brasil é o Cruzeiro e, de imediato ao Cruzeiro, o Corinthians, com dívidas absurdas. Está chegando no Corinthians. Então, foi a falência entra em campo, onde eu consegui aí balanços que ninguém era obrigado a publicar, números que ninguém nos órgãos governamentais tinham. E, somando a falência entra em campo e o jogo dos miseráveis, o Ministério do Trabalho, na ocasião, usou esses dois trabalhos para a regulamentação da carreira do atleta profissional. Pouca gente sabe disso, os que estavam mais próximos, sabe? O Sindicato de São Paulo e vários outros sindicatos se uniram, juntaram esses dois trabalhos e mostraram para o Ministério do Trabalho que eles não iriam quebrar a Previdência, porque enquanto se imaginava o salário do Pelé, o salário de um Coutinho, salário de um Tostão, que eram baixos em relação a hoje, mas eles não iriam quebrar a Previdência, não, porque a 98% ganhava salário mínimo. Eram trabalhadores comuns e que pagavam o INSS e não tinham carteira profissional. Quais foram os anos? Quais foram os anos desse teu... A regulamentação surgiu, me parece, em 78. Não, quando foi o teu prêmio ESSO? O primeiro 74, o segundo 75, e ambos deram origem à regulamentação da profissão do atleta profissional. O Ministério passou a ter subsídios, eu, inclusive, fui chamado ao Ministério, apresentei números, dados, os balanços que eu tinha conseguido, e falei, gente, vocês não têm por que temer a regulamentação da profissão desses caras. Eles são aparentemente ricos, mas eles estão na senzala. Não estão na Casa Grande, não. E estavam na senzala mesmo e continuam até hoje, isso em termos de grande maioria. Em 74, eu também ganhei o Prêmio ESSO. Que coisa linda! Você ganhou o Prêmio ESSO da Informação Esportiva. E eu ganhei o Prêmio ESSO da Informação Econômica. Maria Inês Caravaggio e eu ganhamos o Prêmio ESSO da Economia com uma reportagem, O Perfil do Operário Brasileiro Hoje, que foi pautada pelo Walter Fontoura, e eu trabalhava na sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo, a Maria Inês também. Com o Lemos, não? Com o Lemos? O Lemos. Batista Lemos? Batista Lemos. João Batista Lemos. Você, uma vez, chegou, um cara perguntou, quem é o senhor João Batista Lemos? Aí você disse assim, aquele senhor ali de bigode e tal, mas fale alto porque ele é surdo. Aí o cara chegou e disse, o senhor é o Lemos! Aí o Lemos disse, eu sou o Lemos, mas eu não sou surdo. Eu não sou surdo. Não, e você está esquecendo outro ilustre, porque o Lemos foi goleiro do Rádio de Montreal. Né? E era corintiano. Eu tenho uma foto com ele, com Plínio Marcos, com Rui Lopes. Nós jogamos em Campinas, na Unicamp, contra os estudantes lá, e tomamos uma paulada. E o Plínio era o Plínio Marcos era um dos que jogava com a gente semanalmente, o Rui também. Era uma equipe maravilhosa. E o Lemos era o goleiro. O Lemos era o goleiro. E teve bursite, como todo bom goleiro, que é aquela inflamação no cotovelo. No cotovelo. Depois disso, em 76, 77, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil com o Lemos. O Mauro Guimarães levou o Lemos para a sucursal de São Paulo e nós almoçávamos diariamente num restaurante maravilhoso que tinha ali na Galeria Metrópole. E era o Lemos, o Plínio Marcos, o Zé Madeira, que era o chefe da censura, a Polícia Federal ficava perto, o doutor Gilberto Cunha, que era um cardeal da Polícia de São Paulo, que era o chefe de gabinete do chefe da Polícia Federal. O chefe da Polícia Federal era um coronel chamado Lepiani, que nunca chegou a general, porque ele era comandante de Quitaúna quando o Lamarca fugiu do quartel com os fuzis. E sabe qual era o único? O assunto era liberar a peça, né? Às vezes iam usar com a gente a Ruth Escobar, né? E o Plínio levava para apresentar o Madeira e o Madeira liberar
as peças da censura, né? Uma delas foi o Navalha na Carne, que foi histórico, né? Histórico, foi uma censura histórica. Eu Mas saía uma muito peça... com o Plínio, a gente O som foi... fazia palestra juntos. Você e o Plínio. Bom, aí o Plínio, assim, nosso assunto, a gente falava de censura, mas nosso assunto era futebol. E o Plínio tinha um cara, que jogava de zagueiro no Guarani, o de Estevão, que ele promovia. Meu amigo, Virou técnico, né? Virou, meu grande amigo. Depois eu encontrava com o Plínio em porta de cinema vendendo o livro dele e com uma varinha que ele dizia que era para cutucar a bunda de curioso. O Plínio era um figuraço. Figuraço. Que geração, hein? Que geração, hein, Eu não quero deter essa sua gargalhada, mas um dia eu fui ver a estreia de uma peça da Leilá Assunção e a peça, antes da peça, o cara chega no proscênio e anuncia a morte do Plínio Marcos. Rapaz, que coisa triste. Eu viajei uma vez com o Plínio Marcos para João Pessoa e ele se hospedou. Na época, ele era casado com aquela atriz de novela da Tupi. Também não estou lembrando. E depois ele se casou com a Vera. Daquele físico que ajeitou a vida dele. E ele ficou numa casa que meu pai tinha na praia lá. E era uma figuraça, né? Mas o Lemos... E a outra figura? Quem era o corintiano número 3 na redação da Folha? Walter Silva Pica-Pau. Nossa, o Pica-Pau! Dos discos quebrados. Ele quebrou todos os discos do... Ai, meu Deus do céu! Ele tinha um programa na rádio. Do Simonal. Ele quebrou todos os discos. Que ele disse que o Simonal era colaborador do DOP, da ditadura. Ele quebrou todos os discos. E na rua, lá no bar, no 308, ele trouxe uma meia dúzia para quebrar ainda. Eu almoçava todo dia no 308. E quando eu comecei na Folha, eu não recebia salário. Quantos anos você tinha? Eu entrei na Folha com 18 anos. Eu entrei com 19. Nós temos praticamente a mesma idade, porque entramos parecido, né? Parecido. Eu fui levado lá pelo Eurípides Formiga, que era um cara lá da Paraíba, que decorava tudo que você falasse para ele, tinha uma memória absurda, e me levou lá para o Cláudio Abramo, que me pôs na redação para trabalhar com o Zé Aparecido, que era o segundo do Lemos. O Zé Aparecido era santista. Pelo Santos eu trabalhei com ele no Sindicato dos Jornalistas e com Audálio Dantas. Audálio Dantas, presidente. Zé Aparecido, comunista de carteirinha. Aquele hoje estava perdido com esse Bolsonaro. Mas ele e um português que ele protegia chamado Ventura, também foi subchefe de reportagem lá. Mas, nossa, o pessoal antigo que estiver nos ouvindo está matando saudade. Olha, uma vez o Lemos parou lá no nosso almoço, se levantou lá no 308, não, no Mosca Frita, que ficava atrás. A gente saía pela porta de trás da Folha, ali na Barão de Campinas. E aí disse assim, parem pelas todos oficinas, né? Saía pela oficina. 400 anos de fome e sede vos contemplam. Era eu, né? Chegando no Nordeste. Ai, que delícia. Mas depois, olha, em 74 é um ano marcante para mim também, porque nós trabalhamos na mesma equipe. Você não vai se lembrar, porque eu fui emprestado pelo Lemos. Não era mais o Haroldo Chiorino, o editor era o Dante Matiusi. Dante, meu padrinho, eu chamo de meu padrinho Dante. Fantástico. E o Dante foi um cara, rapaz. Olha, esse apartamento do qual eu estou falando, a corretora do apartamento foi a mulher do Dante. Opa, Amélia. E o Dante foi um cara de uma criatividade, rapaz. Nossa, incrível. Depois, aí eu fiz parte da equipe que você também fazia, mas eu acho que você foi para a Alemanha, não foi? Fui, Copa de 74, foi a minha primeira Copa do Mundo ao vivo. Eu fiz 70, mas aqui no Brasil. 74, 78, 82, 86, aí não parei mais. Aí fui praticamente em 74, mas a primeira... Eu trabalhei na equipe, mas você estava na Alemanha e eu estava aqui na redação. Fui eu, o Sérgio Barbalho, e o fotógrafo era o português,
Ai, meu Deus, Fernando Português. Ele era o fotógrafo que foi para a Alemanha. E foi um tradutor que depois foi trabalhar em Brasília. Ele falava muito bem o alemão e foi ser diretor de redação, acho que do Jornal do Brasil, em Brasília. Eu já lembro o nome dele também, ele viajou com a gente também. Então, em 74, eu estava fora. Antes eu queria falar de outra Copa, porque agora está acontecendo um episódio que nós vamos nos referir mais na frente, mas antes vamos falar disso. Você conheceu o João Saldanha, pessoalmente? Conheci, convivi com ele e trabalhei junto com ele. Onde você como diz o nordestino, porreta, trabalhamos juntos, não na mesma emissora, mas eu fiz seguramente umas 8 ou 9 viagens cobrindo a seleção brasileira com ele também. E ele veio a falecer na Copa do Mundo da Itália. Ele faleceu lá e depois tiveram que fazer o translado do corpo para o Brasil. Eu estava na Itália também. Sabe, a primeira vez que eu vi o João Saldanha era o seguinte: o meu pai, eu morava no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Iraúna, e o meu pai vinha aqui, levava a Gazeta Esportiva, levava os jornais todos, e a Manchete Esportiva, que tinha meu personagem da semana, o Nelson Rodrigues. Opa! E o João Saldanha era o técnico do Botafogo de 59, foi campeão carioca. Carioca, isso. Aí tinha uma foto do João Saldanha no túnel do Maracanã, que era uma coisa lindíssima. O Maracanã hoje é uma porcaria, aquele estádio. Só eu e o Boni falando mal daquela arena de bosta. Né? Puta, estádio lindo, maravilhoso, um templo de futebol que os caras derrubaram para fazer para corrupção. Né? Mas, olha, aí eu conheci o João Sem Medo, que era o nome que o... João Saldanha. Aí, em 70, chamaram o João, aliás, em 69, chamaram o João para treinar a seleção. E aí ele fez as feras do Saldanha. Né? Nessa época você conviveu com ele lá em... Convivi. No Rio de Janeiro. Em Petrópolis. Em Petrópolis, num hotel lá em cima, que eu já não estou nem lembrando o nome, e convivi com ele nos treinamentos, a gente conversava bastante. Ele gostou muito das feras do Saldanha, né? Ele gostava desse rótulo, e a gente conviveu. No fim, ele acabou sendo substituído pelo Mário Jorge Lobo Zagallo, num episódio em que dizem que foi o Médici ou o Geisel que tentaria... O Médici. O Médici que interveio, porque... Não, mas, na verdade, essa história é meio complicada, não sei se bate muito, viu, Neumann? Ele dizia... O Gerson desmentiu para mim. O Gerson disse que nunca houve nenhuma intervenção militar. Ele teria dito, né, que ele escala os ministros dele e eu escalo as minhas feras ou os meus jogadores. E ninguém também confirmou para mim, em momento algum, que houvera intervenção militar, que tivesse... Não, mas o que houve é que ele foi demitido e o Dario, né, que era a causa, o pomo da discórdia... O centroavante, O Dario jogava na época no Atlético Mineiro e o Médici era fã do Dario e queria que o Dario fosse escalado. Não que fosse escalado, fosse convocado. Porque, na verdade, a seleção não tinha centroavante, né? A seleção do Zagallo, o centroavante era Pelé, era Jairzinho pela direita, Pelé e Tostão. Mas tinha um outro... Era o famoso falso 9, né? Mas tinha outro centroavante, que era o Roberto Miranda. Tinha, o Roberto Miranda, isso, era meu amigo, a gente conversava muito. Roberto era centroavante e nada. O que acontece é o seguinte, foi injustiça com o Zagallo. Quer dizer, seja qual tenha sido a intervenção, é uma injustiça com o Zagallo. Porque o Zagallo foi tricampeão. E o Zagallo, na minha opinião, e uma opinião tardia, que eu não tinha antes, né? O Zagallo foi o técnico mais inovador. Aquela seleção foi o melhor time. A seleção, não do Saldanha, a seleção do Saldanha, as pessoas parecem que esquecem, era o Santos e o Botafogo. O Santos, praticamente os dois, exato. Até o goleiro, não era o Félix, era o Cláudio, que era o goleiro do Santos. Então... Aí tinha o Tostão, que entrava no time, que foi até o artilheiro das eliminatórias. O grande injustiçado, Neumann, que falam, que o grande injustiçado nessa Copa foi a não convocação do Dirceu Lopes.
na época, era um dos talentos do Cruzeiro, um dos talentos do futebol brasileiro, que era um cara, formava meio de campo com o Zé Carlos. Zé Carlos e o Cruzeiro tinham um timaço também, não era só Santos e Botafogo. Santos, Botafogo e Cruzeiro eram realmente os fortes do nosso país. Né? Eram Palmeiras também tinha um timaço. Também tinha, Academia. 59, Academia. Então, foi uma época boa, né, Neumann? Mas aí, você veja só, botar no lugar de quem? Rivelino? Né? Não tinha. Rivelino? Gerson, não dava também, tira. Não dava. Rivelino, não dava. O Zagallo fez um milagre, fez um time. Aliás, o Guardiola, que é super badalado como técnico, sempre disse que, na verdade, o time que ele se refere era um time que o Zagallo treinou indiretamente junto com o Didi. Né? É o time de 58. Mas aí você não tinha idade para ter ido para a Suécia ou para ter coberto. Não. Mas o time de 58 foi aquela intervenção, né, Flávio? Quer saber como que eu acompanhei a Copa do Mundo de 1958? Não sei se é relevante. Para mim No Largo da Concórdia tinha um telão onde os botões eram movidos na praça, era a Rádio Bandeirantes. A transmissão, a voz do locutor entrava e um cidadão atrás de um placar movimentava as pecinhas com os nomes dos jogadores. Eu, ao lado do meu falecido pai, assim eu vi o Brasil ser campeão de 58. Eu vi, porque eu via os bonequinhos se movimentar. O locutor era o Pedro Luiz? Pedro Luiz Paulinho. Pedro Luiz e o Mário Moraes era o comentarista. Mário Moraes comentando. É um negócio de história maravilhoso. Eu ouvi, eu tinha 7 anos, em 58, e eu ouvi no Sertão da Paraíba. Aí, eu tinha 9. Quando começou o jogo, a Suécia fez um gol. Aí o meu pai deu um murro no rádio, quebrou o rádio, e nós perdemos o resto do jogo, 5-2 para o Brasil. Aqueles radião de válvula, né? Aí, quer dizer, aí aquela coisa que eu estou te dizendo. Né? O Saldanha... Tem uma frase histórica também do Saldanha, que o almirante Heleno Nunes, que era o presidente da CBD, não era ainda a CBF, né? Confederação Brasileira de Desportos, disse que ia dissolver a comissão técnica. Ele disse: ninguém quer sorvete para dissolver. Né? E, de qualquer maneira... Mas tem uma engraçada do João Sem Medo. João Sem Medo. Ele era comentarista no Rio, acho que da Rádio Nacional, e o Justric falou umas bobagens lá a respeito dele. O Justric era um técnico homenzarrão, aquele grandão, violento, tido como valente, e ele falou mal do Saldanha. O que é que o Saldanha fez? Passou a mão num 38, foi na concentração do Flamengo, botou o revólver na cara do grandão e falou: fala o que você falou de mim agora. Esse fato o João nunca desmentiu. Ele confirma. É verdade. E teve aquela com o Manga, né? Que ele é Botafogo. Também. E ele falou que o Manga andou falhando mais do que devia nos jogos, insinuando que o Manga tinha... Mas tinha uma história muito boa que a graça do Manga. Foi uma luz. Eu vou pedir para clarear um pouquinho mais. Clarear um pouquinho mais o ambiente aqui. Eu estou achando que ele está meio nebuloso, meio. Precisamos de um pouquinho de luz. Isso. De um pouquinho mais de luz. Não manda pôr a luz ao contrário, do teu outro lado. Aí do tá teu outro lado. Tá. Aí, Flávio, tem uma história muito boa, né? Do Saldanha, que disse que o Manga, ele chegou armado para provocar o Manga para a briga, que o Manga falou mal dele. Aí ele deu uns tiros e o Manga pulou o muro de General Severiano, que parece que tinha 4 metros de altura. Então, dizem que o Manga bateu o recorde mundial do salto em altura, foi homologado por falta de... E você sabe também outra do Manga? Sabe que ele chegou nos Estados Unidos, né? E não falava nada de inglês, ele mal falava o português, e aí ele preencheu aquele formuláriozinho que a gente preenche quando vai entrar nos Estados Unidos, e estava lá apelido. E ele escreveu Manga. Manga. E apelido era, obviamente, o sobrenome dele. E aí ficou a história também, que o apelido para ele era Manguita. Então, essa coisa do passado tem coisas assim fantásticas, né? Mas olha, então, eu fui chefe do Saldanha. Olha que beleza. Eu fui redator-chefe do Jornal do Brasil e ele tinha uma coluna. E na mesma editoria trabalhava um amigo de infância dele, o Sandro Moreira,
botafoguense como ele. Trabalhamos. Mas brigaram feio. Por causa de um tal de Boré, que era candidato a presidente do Botafogo, um cara que tinha sido policial do Getúlio e tal. E aí brigaram. E o Saldanha me escreveu uma longa carta sobre essa relação dele com o Moreira, que ele dizia que o Sandro Moreira tinha traído o Álvaro Moreira, a Eugênia Moreira, que era mãe, por causa do Boré. Né? Mas eu trabalhei não acho com esse pessoal todo. Washington Rodrigues. Como é que chama? O Apolinho. Apolinho, o Demário Toguinhol, acho que trabalhou com você também. O Demário Toguinhol era verdureiro, meu amigo querido. Aí o Carlos Lemos, não era o João Batista Lemos, o Carlos Lemos o descobriu na feira. Um dos melhores repórteres esportivos do Brasil. Mas esse episódio do Saldanha, que há até hoje muitas sombras a respeito da substituição dele para o Zagallo, não alivia o fato que o Zagallo é um grande técnico. O Zagallo já era técnico em 58 e 62, quando jogava, porque todo mundo diz que o Feola dormia no banco de reserva, não sei se você testemunhou isso alguma vez. Não, você era menino. Mas conversei com o Feola. Quando eu comecei no jornalismo, ele era o administrador do São Paulo Futebol Clube. Não era mais técnico, mas era administrador. E ele também disse que isso era boato. É lógico, criaram esse mito de que ele dormia no banco de reservas. Sim, mas a verdade é que ele escalou Joel, a linha era Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagallo. Contra a Áustria, 3-0. Depois, a União, quando foi jogar com a União Soviética, que a pressão de Newton Santos, Didi foi grande. E Zagallo para que escalassem Garrincha e Pelé. Agora, o Pelé tem essa lenda também, né? Só que o Pelé foi contundido. Né? O Pelé foi contundido num jogo aqui... Contra o Corinthians. No Pacaembu. Isso. Que a seleção ganhou de 5-1. É isso aí. Mas aí, Flávio, eu queria chegar nessa coisa aí. Aos dias atuais. Você já viu alguma vez? Quer dizer, você já cobriu? Futebol é uma coisa, além de pobre, que você já falou da miséria, tem também muita corrupção e tem muita desumanidade e tal, né? Então, você já viu um caso? Olha, contam que o Zé Lins do Rego, grande escritor paraibano, meu conterrâneo, fazia parte de um grupo chamado Dragões Rubro-Negros, que compravam um juiz para o Flamengo. Ele era Flamengo doente. E ele fez uma coisa terrível. Né? O Jair da Rosa Pinto tinha uma doença que não suava. Então, um dia, ele pegou a camisa do Jair no vestiário, um jogo que o Flamengo perdeu, levou para a rua, tocou fogo na camisa para provar que ele não tinha suado. Mas ele não soube porque ele estava seca. Estava seca. Não sabia disso, não. Não sabia disso, não. Muita gente fala que o grande time do Santos, Doval, Mengava, Coutinho, Pelé e Pepe, não teria vencido todos aqueles campeonatos se o Atier Jorge Cury não tivesse comprado os juízes, que era o presidente do Santos na época. Então já se fala disso de arbitragem. Eu já vi muitos jogos. Tinha um jogo que você não deve lembrar, porque eram dois times que não tinham nada a ver com a tua vida, Corinthians e Palmeiras, em que o Levinha fez um gol de cabeça. Eu estava na Folha, na Folha e eu publiquei na Folha a foto da cabeçada do Levinha. E o Armando Marques anulou o gol, dizendo que foi um gol de mão. E o Levinha estava com os dois braços para baixo. Então, a gente já viu essas coisas do futebol. Mas você já viu uma coisa no futebol semelhante ao nojento, ao asqueroso assédio sexual do Caboclo, presidente da CBF? Vamos por partes. Vamos. Vamos. Eu acredito que isso tenha existido e muito, apenas que prevalecia a lei do silêncio, o medo. A mulher tinha medo de denunciar, não tinha caminhos para onde chegar, nem se sonhava com Lei Maria da Penha, nem se falava nada a esse respeito. Então, isso deve ter acontecido no futebol também, porque os homens do futebol sempre foram muito poderosos, né? Eles sempre eram caciques nos seus estados, ou eram políticos, ou eram ligados a partidos, ou eram ligados a gente da classe
elevada da classe alta. Então, isso pode e deve certamente ter acontecido. Mas a CBF, hoje, eu posso apresentar de uma seguinte forma: do meu tempo, em que eu trabalhei até hoje, é um verdadeiro cemitério de dirigentes, porque eu excluiria dois, com os quais eu convivi um pouco, né? Que foi o almirante Heleno Nunes, que era um cara muito sério nos anos 70, no começo dos anos 70, era um cara campeão em bastante sério. 70. Exatamente. Ele era Então, presidente da CBD era um cara, quando o Brasil foi era um campeão. cara. E depois teve um outro também, sobre o qual ninguém nunca falou nada, nem em corrupção, nem em termos de comportamento pessoal, que era o Giolite Coutinho. Era um empresário carioca, tinha algumas lojas aqui em São Paulo também. Sobre esses dois, eu nunca ouvi falar nada. De lá para cá. Era ligado ao América, um time que era grande à época, mas ficou menor. O América Futebol Clube do Rio. Então, depois... Era ligado ao João Avelange, não é isso? O Giolite. Isso, com os primeiros dois, né, que era o almirante Heleno Nunes e o Giolite Coutinho, eu não tenho assim nenhuma severidade, nada que eu pudesse dizer. Tem manchas aí demais. Bárbara Teixeira. Na sequência, o Ricardo Teixeira ficou mais de 20 anos lá, né? Depois nós tivemos o Ricardo Teixeira, genro do Avelange. Genro do Avelange. Avelange campeão do mundo, bicampeão. Que teve uma história muito triste, pouco esclarecida, onde ele estava num carro nos Estados Unidos e a acompanhante dele veio a falecer, inclusive. Isso deu margem a muitas especulações, mas do Avelange, inclusive, para cá, até agora, até este momento, com o Caboclo, eu não vi nenhum deles que você pudesse dizer: olha, vou convidar para jantar em casa. Sabe, aquele negocinho, vou convidar para sair junto. Eu não vi nenhum desses personagens ter esse tipo de, olha, dá para você colocar junto da sua família, dá para você fazer um trabalho conjunto. Eu não vi em nenhum desses a partir do João Avelange. Agora vamos então para o caso. Eu conheci o Caboclo pai, eu não conheço o Caboclo filho. Também, eu conheci o Caboclo pai porque eu era muito amigo do Laudo Natel. Sim. E o Laudo Natel me levou uma pessoa que ficou muito assim, importante também na minha vida, assim, contato pessoal, o Manuel Martins. E através de uma... A gente brincava, viu? Você devia lembrar disso, que o São Paulo montou um timaço com o Gerson, com o Pedro Rocha e tal, e ganhava os campeonatos muito todos, forte. mas a gente que tinha um time muito ruim lá do Vadielu, depois do Vicente Mateus, a gente dizia que ganhava o campeonato porque o Laudo era governador e o general Humberto Souza Melo, e ficava no banco, o Laudo e o comandante do 2º Exército, que hoje é comandante do Leste. Mas o certo é que, até brinquei isso com o Gerson, quando eu fiz o 2 dedos de prosa com o Gerson. Então, eu não conhecia o Caboclo filho. E também eu não acompanho futebol como você acompanha. Então, que tipo de impressão você teve do Caboclo filho antes e agora depois do episódio? Porque eu tenho até náusea de ver a imagem dele. É muito difícil falar sobre a impressão, porque ele sempre foi do segundo time. Ele nunca teve à frente de nada. O Caboclo sempre foi um cara meio sonso, eu vou colocar isso, é a forma como eu o vejo, e que nunca esteve à frente de nenhuma decisão do futebol. Na Federação Paulista, ele foi lá administrativo, mas ele não era do primeiro time. Ele era do primeiro time, muito provavelmente, amigo, colega, do Marco Polo Del Nero. Mas ele que é quem manda na CBF hoje. Né? Quem manda é o Marco Del Nero. Quer dizer, o Caboclo está afastado, mas quem manda é o Marco Polo Del Nero. Isso, foi muito estranho para aqueles que convivem o futebol de imaginar que ele pudesse ser o presidente da confederação. E aí, de passagem, teve um outro também, que era 171, aquele Otávio Pinto de Oliveira. Guimarães. Que é Otávio Pinto Guimarães. Pinto Guimarães. Federação Carioca. Esse não tinha ligação com São Paulo. Era carioca. E tentou chegar na CBF, ficou Bandidaço. um tempinho lá. Bandido. Bandidaço.
mas tampão, ficou no mandato tampão. No caso do Caboclo, é muito difícil, porque você não vê a história dele. É um homem, na minha visão, sem nenhuma. Ele nunca dirigiu nada, nunca foi pessoa assim de cúpula no próprio São Paulo, nunca. Nem o pai dele. Nem o pai dele também foi assim um grande dirigente do São Paulo. Não foi. Então, ele não tinha a vivência para assumir o que assumiu. E aí a gente não tem conhecimento de que compromissos também ele assumiu para ser eleito presidente da CBF. Né? Desde os tempos que vinha lá a Confederação Brasileira de Desportos, né? antiga CBD, quase todas as pessoas tinham uma vivência no esporte. Já que era desportos em geral, até se justificava a presença do Avelange naquela ocasião. Era um atleta, aquela coisa toda. E, no caso específico do Caboclo, você não tem o histórico dele, você não tem como você dividir o antes e o depois. O antes é nulo, e o depois é a justiça que vai ter que dizer. Né? É trágico, porque não vai ser a CBF. Quem vai decidir é a polícia e a justiça. É um crime nojento o crime que ele cometeu. Sem dúvida. E recomendaram, ao menos é o que eu tenho lido, que ele seria melhor para ele renunciar naquela ocasião e dizer que não dava mais para continuar. E, enfim, mas ele insistiu que iria prosseguir, como ele está insistindo agora. Eu acho que não vejo muitas razões ou nenhuma razão para dúvidas, mas a gente tem que esperar a justiça decidir agora. E eu acho que vai haver uma decisão pesada em cima dele. É o que eu acredito, a não ser que algum milagre aconteça, né, Nel? Por que o Marco Polo Del Nero tem essa força toda que, mesmo tendo sido processado e tal, ele continua mandando na CBF, acontece com isso aí? Qual é o segredo desse poder? Tem dirigentes que saem sem sair. Tem muitos nesse tipo de coisa, né? Que eles saem, mas continuam mandando. Por quê? Enquanto exercem o mandato, eles criam, eles acabam sendo inquebrantáveis. Esses laços que eles criam, enquanto eles têm o poder, de maneira muito difícil de quebrar. Você vê, por exemplo, não precisa ir longe, nosso Corinthians, você também é corintiano, eu também sou. Não adiantou o Andrés ficar fora, como ficou um tempo, mas ele manteve os dedos lá dentro. Eu fiquei 1 ano e 7 meses como diretor de futebol do Corinthians e não admiti uma única interferência. Por quê? Porque eu não tinha laço nenhum com ele, eu não tinha aquele negócio que o cara fala, você tem rabo preso. E eu acho que quando o cara assume e tem todo o poder, ele se cerca de pessoas que aceitam prender o rabo. Eles aceitam ficar de rabo preso e depois não pode fazer nada. Então, eu vou dizer, mas você assumiu a diretoria de futebol do Corinthians e o Andrés... Não, o Andrés não era nada. Ele tinha sido um ex-presidente e não interferiu nunca, porque eu também não permitiria que ele interferisse. Agora, quando a pessoa se cerca de outras pessoas e você coloca no seu lugar alguém que não tem nenhuma força política, você manda nele. E foi o que aconteceu de o Caboclo não ter força política, usar a força política do antecessor e ficar submetido, porque você vê também, a gente falou de nomes que saíram, o Marco não pode sair do Brasil. O Marim ficou preso na Suíça e depois em Nova York. O Ricardo não pode sair do Brasil. O Ricardo Teixeira não sai do Brasil. O Marco Polo também não pode sair. Então, você vê que quando eu disse cemitério de presidentes, e não conseguiram destruir totalmente o futebol. Isso eles não conseguiram, porque eu acho que o futebol tem algum karma que o protege. Porque com tanta gente ruim, já era para ter acabado, né, Neumann? Já era para a gente estar aí como a Bolívia, como um desses pequenininhos aí. Eu vou lhe dar uma notícia, eu não sou mais corintiano. Eu sou um caso em que um cara que abandonou um time, que é um caso raríssimo, que nunca aconteceu. Mas por causa do Andrés. Porque o Andrés entregou... O Andrés fez com o Corinthians uma canalice histórica e o Corinthians se deixou vender. Né? Aquela história daquele estádio, que não é um estádio do Corinthians, que não é um estádio da Caixa, aliás, da Odebrecht, que é um estádio da Caixa. O Corinthians deve a
a Odebrecht, que deve à Caixa. Né? A Odebrecht, viu? A Odebrecht, viu, só um parênteses, a Odebrecht praticamente não deve mais, porque eles transferiram para a Odebrecht cerca de 400 milhões de reais em CIDs, aqueles títulos da prefeitura, e a Odebrecht já usou esse dinheiro. A Odebrecht já usou esse dinheiro que seria do Corinthians, esses CIDs. E o Corinthians podia vender no mercado e foi conveniente para a Odebrecht comprar esses títulos, que eram da prefeitura, de apoio ao crescimento de uma região pouco privilegiada, como era a Zona Leste, lá em Itaquera. Então, esses CIDs praticamente pagaram a dívida da Odebrecht. O da Caixa deve tudo, praticamente, não pagou quase nada, deve praticamente tudo. Então, aí, quer dizer, eu fiquei... Eu até tenho um livro chamado O que Sei de Lula, e tal, mas eu fiquei realmente muito... Eu ia para o jogo, eu tenho muita saudade do Pacaembu. Eu acho que o Pacaembu é o estado mais lindo do mundo. Eu via ele, também. Né? E vi uma grande geração jogar lá. Igual o Pacaembu não tem outro. Não tem outro. Eu vi o Valber, que o Corinthians comprou e no fim o bom mesmo era o Rivaldo. É verdade. O Rivaldo foi para o Palmeiras. Né? E vi o Valber e o Rivaldo jogando juntos. Não, pegou 3. O Corinthians pegou 3 do Mojimirim. Ele pegou também um número 8. Lá tinha o Valdo tinha o campeão do mundo aí, né, o nosso Rivaldo, e tinha um terceiro. Vieram os 3. Que era o número 10, 10, e também depois foi o exterior, que jogava muito, era um craque. Mas eu vi o Sócrates, e eu frequentava o Sócrates, porque o Sócrates frequentava a casa do Sérgio Reis, em Santana, e nós íamos, e ele bebia e botava as garrafinhas de cerveja em cima do muro, e dizia: você bebe, cara? Ele disse: pior é o Gerson, que fuma no intervalo. E eu perguntei ao Gerson, o Gerson fumava mesmo, eu fumava mesmo no intervalo. Fumava 4, 5 cigarros, ficava puto da vida, que não podia sair de campo para fumar e voltar. Aí o Benedito Rui Barbosa me contou uma história ótima, que ele, o Gerson, né? E o Gerson confirmou, que o Gerson chegou para o Laudo Natel, que eu ia dar para assinar o contrato, e ele disse: olha, eu vou fumar. Esse contrato é muito bom, me independente, mas eu vou fumar. Aí ele disse: tudo bem, você pode fumar, mas não vai estar no contrato, não podemos pôr no contrato. Eu posso contar uma historinha também? Conta. Eu convivi com o Sócrates também, frequentou minha casa com a esposa, com a minha esposa, a gente inclusive saiu junto algumas vezes, tínhamos lá um relacionamento muito bom. Mas vou falar um pouquinho antes, você falou que deixou de ser corintiano, eu acho que ninguém deixa de ser, viu? Você pode não ter aquela paixão anterior. E aí é o seguinte, você está lembrado, quando a gente estava na fila, até 77, está lembrado. Todo mundo deve estar lembrado. Até o gol do Basílio. Isso. Aí teve uma reunião... E que dizem que o Rui Rei foi comprado. Dizem. Mas também não se confirmou. Depois, o Vicente Matheus não seria tão burro de comprar alguém 2 vezes, né? Comprar antes e depois confirmar a compra. Depois de comprar para o Corinthians. A historinha conta a história do Sócrates. É rápido. Em 77, o Corinthians veio a ser campeão e estava completando 22 anos de fila. 2 anos antes, um publicitário chamado Carlito Maia, que acho que você também conheceu. Meu amigo querido. Estou falando dos seus amigos. Numa reunião no Maxud Plaza, discutia-se como iria ser feito para o Corinthians ser campeão. Aí o Carlito falou: olha, eu vou usar o conhecimento que eu tenho lá na Globo, que ele era da Globo também, e nós vamos fazer o Recua um pouco, Flávio. Recua um pouco, porque você está cortando a tua boca. Está aparecendo só o teu queixo, não está aparecendo. Só recua. Aí, perfeito. Vá, continue. Desculpe ter interrompido a bela história. Carlito Maia, a história é boa. Carlito, a história é boa. Vamos lá. Agora eu não estou ouvindo. Agora eu não estou te ouvindo. Fiz cagada, porque agora eu não estou te ouvindo. Aqui que o microfone está fechado. Voltou. Ele disse assim: olha, o Corinthians vai ser campeão. E a gente ficou, tinha lá vários companheiros, mas como que vai ser campeão? Nós vamos fazer um campeonato, a Globo vai transmitir, e todos os times que vão participar têm que se chamar Corinthians. Então ele pegou Corinthians de tudo quanto é lugar, principalmente do futebol amador de São Paulo e do interior,
e fez um Corinthians de presidente Prudente, Corinthians aí da Magalô, Corinthians de tudo quanto é do Sapopemba, de todo lugar de São Paulo, e aí o time foi campeão. E parece que quebrou aquele karma que existia, e em 77 foi campeão. Mas antes foi campeão no torneio que o Carlito Só de Maia Corinthians, do Carlito Maia. Carlito Maia foi o primeiro homem que me deu mandava flores para mim, porque ele era assessor da Globo, né? Grande, era sócio, tinha sido sócio do Magaldi, na Magaldi de Maia, que era a agência de publicidade que patrocinava a Jovem Guarda, do Roberto. Né? Eu era muito amigo dele, e do Magaldi. A gente adorava ele. Ele inventou aquela famosa PT Saudações. Hoje, com o Bolsonaro aí, ele estava perdido. Né? Petista de raiz. Né? Tchau. Mas, olha, então, voltando à nossa conversa cabocleana, né? Voltando à nossa conversa cabocleana, e a Copa América, hein, meu amigo? Eu queria saber de você... Desnecessária, né? Um torneio Conmebol, uma coisa lamentável, né? Agora, é uma geração, essa geração não vai ser campeã mundial nunca. O melhor jogador, que é o Neymar, é um cara sem personalidade. Não pode comparar com Sócrates. Né? Não. Ficam aí comparando com a democracia corintiana. Sócrates, Vladimir e Casagrande. O outro tinha cabeça, tronco e membros, né? Esse aí só tem a parte de baixo, tronco e membros. Ele só não tem cabeça. Não tem. Mas nem ele nem os outros, um bando de covardes. Né? E eu tenho uma pergunta para te fazer. A primeira coisa que eu me lembrei, quando eu vi essa notícia, eu disse, eu vou perguntar para o Flávio. Já está sacramentado que o Caboclo ofereceu 12 milhões de reais à moça. Se ele ofereceu 12 milhões de reais à moça, pode ter oferecido um bom dinheiro também para esse bando de menino que não cresce. Né? Gabriel, Flamengo, cresceu? Gabriel não cresceu. O Neymar é uma criança de bola. Então, o que é que você acha, por exemplo, no manifesto? Você sai no meio de uma pandemia, 500 mil mortes, e esses caras fazem um manifesto e a palavra pandemia não está no manifesto. Ora, eu não vou nem dizer aqui para você o que é que eles deviam fazer com o manifesto, porque você é um rapaz de família. Não vai gostar. Era melhor... Dá para deduzir. Olha, eu acho que, no primeiro momento, nós não deveríamos nem pensar em manifesto. Ou você faz alguma coisa para valer, ou fica quieto. Assume a sua impotência e não fala nada. Não fala que vai fazer manifesto, que vai fazer carta, e, no fim, não faz coisa nenhuma. Agora, como explicar tudo isso? Você falou em 12 milhões que ele teria oferecido para a moça, outro fala em 5 milhões, eles falam em milhões com uma facilidade absurda. Mas, veja, qual o grande país hoje, o poder do futebol? É o Paraguai. Não, mano, o Paraguai detém todo o poder, indica os melhores nomes, os melhores cargos para a FIFA. A sede da Conmebol no Paraguai é cinematográfica. Você não acredita. Se você veja as fotos e multiplique 10. Em frente, mais modernos hotéis do mundo. Eu não fiquei hospedado nele, mas fui lá e fiquei no saguão. Eu fui ver um jogo do Corinthians em Assunção e fiquei no saguão. Então, o Paraguai, com toda a sua pobreza, com todos os seus problemas, domina o futebol sul-americano. Eles dominam. Eles têm os principais cargos, eles têm as principais indicações na FIFA, eles dominam aqui o nosso lado e ninguém tem coragem de peitar os paraguaios, e eles estão comandando o futebol. A partir daí, você pode tirar, ou concluir, ou ter uma dedução do que eles são capazes e até aqueles que são subordinados a eles, o que devem ser movidos a muito dinheiro, porque a Conmebol tem muito. E agora está surgindo aí uma nova modalidade. Eu nem condeno ainda, porque eu não tenho um conhecimento pleno. Mas está todo mundo se livrando das emissoras comerciais e estão fazendo canais próprios. A Conmebol já tem os seus canais próprios para transmitir. Sim, eu
Eu vejo a TV Comebol. Na Comebol. Na TV Comebol. E não vai demorar muito, as próprias federações estaduais estão descobrindo o filão, que é melhor eles fazerem direto e venderem, aí já é uma questão de mercado, e eu não vou dizer que não é certo ou que tem caminhos tortuosos, porque eles estão tentando até se livrar do comando das grandes empresas. Eles estão tentando fazer um caminho inverso, mas seguindo o mesmo modelo das grandes empresas, vendendo patrocínios e eles mesmos transmitindo, como já é o caso da Comebol, e não vai demorar muito, não. As próprias federações regionais vão acabar fazendo isso, viu, Nel? Os clubes, o Flamengo está fazendo. Aí você vai me perguntar, como é que você deixou de ser Corinthians, mas você não deixa de ser Flamengo, se o comportamento da direção do Flamengo é tão ridículo do ponto de vista político, embora seja muito eficiente do ponto de vista do profissionalismo. Né? O Flamengo é um time que devia tudo e era uma coisa absurda. A torcida que tem. Sem dúvida, sem dúvida. Flamengo tinha. Esses caras ajeitaram. Agora, tudo bolsonarista, tudo desumano. Eu até não bati tanto no negócio da Cepa América, porque esses caras estão lutando para ter estádio cheio, cara. Aquela história daqueles meninos que queimaram no ninho do urubu, pelo amor de Deus. Aqueles caras com o dinheiro que eles ganham. É nojento, é nojento. A morte daqueles meninos é um negócio absurdo. É mais nojento do que o assédio da moça, eu acho. Sim, agora... Explica isso. Por que eu não deixo de torcer para o Flamengo? Então, não seria tão nojento se o Flamengo pode colocar como acidente, como ocasional, como uma coisa do destino. Você poderia encontrar o que fosse. Agora, tinha que assumir a responsabilidade. Assumir, não podia chegar e ficar questionando e vai para a justiça. Vai ter caso aí que vai levar 20 anos para ser julgado, Neumann. Era assumir o erro, contemplar as famílias com o mínimo que seria recurso, o mínimo, porque a vida não tem preço. Não, aí eles relutaram em dizer que não tinha culpa. Aí realmente foi uma pisada na bola bem típica do futebol. E do Flamengo. Então, do Flamengo também, coincidentemente. A direção do Flamengo, apesar do grande desempenho do Flamengo... Do Bandeira, o Bandeira foi bem. O Bandeira e tal. Na época que o Bandeira assumiu, o Boni me disse, olha, essa turma que está assumindo o Flamengo entende muito de administração, mas não entende nada disso. Mas depois eles deram certo, porque eu acho que esse negócio do Jorge Jesus, eu achei que foi mais sorte do que cálculo. Porque ele não deu certo em lugar nenhum, assim, certo, como nem deu depois, aqui em lugar nenhum. Nem no Benfica agora. Depois. Nem, agora está... E você sabe que dizem, eu li hoje isso, que tinha um plano que foi colocado Ricardo Teixeira para o Caboclo. O Jorge Jesus, técnico da seleção. Deu uma fugida no teu som. Trazer o Jesus que no futebol brasileiro. Foi uma das coisas recentes aí que ocorreu. Eu quero até te contar o seguinte, porque eu tenho uma grande admiração pelo Paraguai, porque o Freitas Solis, que é um grande técnico do Flamengo, lançou o Gerson lá. Não, eu não tenho nenhum... O Gamarra. Eu não tenho nenhum desdém em relação ao Paraguai, até se eu for pegar a parte histórica, eu conversava muito isso com o Balbuena, nem tanto com o Romero, que é a cabecinha menor, mas com o Balbuena a gente conversava muito sobre a Guerra do Paraguai, por exemplo. Sabe? Eu respeito... O massacre do Exército Brasileiro, os defensores matando crianças. Eu li toda essa história, e matando criança, e eles, para enfrentar exército de 3 países, Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Argentina. Eles botavam as crianças... botavam garotos de 12 anos, botavam a farda de um adulto que nem cabia neles, davam uma espingarda e botavam eles para lutar contra o Brasil. Quer dizer, para morrer. Então, para morrer. Eu tenho um respeito muito grande pelo Paraguai, mas quero dizer o seguinte, eles não têm um status no futebol para comandar tudo isso, para ter essa sede milionária, esse hotel surreal, sabe? Eles têm coisas que você fala, não pode ser do Paraguai, eles não têm status para isso no futebol. Não povo, não país, não pessoas, né? Mas o futebol não tem esse status. Tua imagem sumiu. E o teu tempo... mas vai voltar. Voltou. Eu te prometi menos tempo do que até agora eu fiz.
Mas eu quero não, ainda porque eu estou saber vendo a umas coisas. bateria. É a bateria que está ainda. Tem ainda mais uns 10 minutos? Tem, acho que tem. Senão a gente põe aqui outro, põe outro Outra matéria. instrumento aqui. Ô, Flávio, qual foi o melhor time que você já viu jogar na vida? Santos. Como é que era? Era Vê- Gilmar, Carlos Alberto, Gilmar, Ramos Delgado, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Dalmo e Rildo. Dalmo Antes e tinha o Rildo. Joel também. É. Tinha, no Aí, passado, Zito Zito e Mengalvio. Mengalvio, Mengalvio, que Dorval, era Coutinho, por Pelé e meio Pepe. campo eram só dois, né? Aí tinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eram 5 no ataque, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso foi um grande Santos, e eu vi jogar. E depois vieram E muitos sofreu, outros, veio Lima. e sofreu, e sofreu. Quer saber um verdade, jogo? mas, Quer saber um jogo inesquecível da minha vida? A quebra do tabu. A partir de que eu fiquei conhecendo Roberto Rivelino. Que craque! Por duas razões. Por duas razões. Nessa época eu não estava na Folha ainda, eu estava na Folha da Tarde. Nesse dia da quebra do tabu, gols do Paulo Borges e do Flávio. E do Flávio. Nessa noite eu estava no Pacaembu e voltei para a redação da Folha da Tarde, e o chefe de redação era o Cristo, como que é o escritor, meu Deus, é do PT agora, está lá. Meu Deus, ele era um dos chefes da redação e o Miranda Jordão era o chefe geral. E eu voltei para a redação todo entusiasmado, falei, vamos dar a manchete, Corinthians quebra tabu, Santos é freguês, aquela palhaçada toda. E não, a grande manchete, você sabe qual foi nesse dia? Qual foi? Não. O ato 5. Foi a morte do Marighella na Alameda da Casa Branca. A morte na ladeira nessa mesma noite em que eu voltei para a redação. E aí, nessa noite, ele tinha sido assassinado na Alameda da Casa Branca e a nota do Corinthians saiu, é lógico, mas não dava para comparar a importância dos fatos. Né? Esse foi um negócio que marcou muito. Agora, o Santos foi o maior de todos que eu vi. Não vi nada parecido. O Botafogo também, em uma época, mas o Santos, para mim, foi imbatível. Não dá para você julgar de forma contrária, eu penso. Né? Uma vez o Zagallo entrou na redação do Estadão e eu disse, Zagallo, você foi a grande alegria e o grande trauma da minha infância. Ele falou, fala alegria! Opa! Aí eu falei, chamou o Tomires e Pavão, Jardim Dequim Jordão, Joel, Evaristo, Cida e Zagallo. Você era fã da Rádio Nacional, então, né? Eu vi a Globo. Valdir Amaral. Já tinha? E Rui Porto. Já tinha. Mas o forte era a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, com Pedro Luiz. Não era Pedro Luiz, era em São Paulo. Era com o Dualcei Camargo. Dualcei Camargo. Que é da terra do Osmar Santos, Marília, o Dualcei. De Marília. É marilhense também. Marilhense. Grande amigo, meu querido. Um beijo, Osmar. Aí ele disse, e o trauma, hein? Aí disse o trauma, meu amigo, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Mas tem outro. Eu falei, tem outro você no banco. Foi outro trauma meu, que era Rogério, Jairzinho, Roberto Miranda, que nós falamos aqui. Roberto, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. Sou amigo do Paulo César. Mas o Canalha jogou no Flamengo, mas rapaz, eu cheguei no Rio de Janeiro. E esse time não foi campeão, o campeão foi Fluminense. Você viveu no Rio, Neumann? Você viveu no Rio também? Um ano e meio no Rio. E vi o Flamengo perder do Fluminense. Aí vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo. E depois virou paulistano. Agora você é paulistano. Paulistano total. Vim para São Paulo no dia 1º de junho de 1970. E o meu filho caçula, Arthur, nasceu no dia 1º de junho de 2019, no dia que eu completei 49 anos de São Paulo. 2019? Você disse? Tem 2 anos, meu filho completou agora. Eu completei 70. Eu 2 anos, 70, teu filho? No dia 18 de maio. E o meu filho completou 2 em... E eu tenho um neto com 18 anos. Eu tenho um neto... Eu tenho netos também, um com 17, outra com 15, outra com 14. Estamos bem, né? E é um paulistano que veio da Paraíba. Os meus 4 filhos são paulistanos. Vladimir, Clarice, Cecília e Arthur. E meus 5 netos... Não, meus 5 netos não. O único neto
Eu tenho 2 netos paulistanos, Paulista. o Pedro, que é o mais velho, 18 anos, e o Arthur, 2 anos. Eu tenho 3 netos em Milão, a Stella, que tem 12. Poxa, em Milão, que beleza! Moro em Milão, sou milanês. Stella, que tem 12, a Ana, que tem 10, e o Júlio, que tem 7. Aí eu tenho 5. Que beleza! São filhos da minha filha Clarice. E um filho da minha filha Cecília, que era a caçula até o Arthur nascer, e o filho Nolan, que tem 5 anos, que é o meu neto novo, e que é sobrinho do Arthur. Ai, que coisa linda, né? Olha, eu gosto de ver, quando vê pessoas como você, com esse reconhecimento, esse amor por São Paulo. Eu não sou bairrista, não, né? Mas eu tenho amor. Eu sou bairrista, eu adoro Viraúna, onde eu nasci, Campina Grande, onde eu fui criado, e São Paulo. Rio de Janeiro, que é o do Flamengo, e São Paulo. Agora, me diga uma coisa, mas você não inclui uma seleção? Você acha que o melhor time tem que ser sempre... Não tem nenhuma seleção? Não, a seleção de 70 para mim. Se for seleção, é 70. Se for Santos, é dos anos 70. Vi alguns poucos jogos na época do Real Madrid, o velho Real Madrid, e eu vi o Real Madrid de Puskás. O Real Madrid de Puskás. O ataque tinha um brasileiro, inclusive, Canário del Sol de Stefano Puskás e Gento. Lembra disso? Canário del Sol de Stefano Puskás e Gento. Então, e foram roubados. A Espanha foi roubada na Copa de 62, por nós. O pênalti do Nilton Santos. Eu fui muito amigo do Nilton. Eu fui muito amigo do Nilton. Hoje, com o VAR, nem se ele tivesse uma vara para saltar, ele iria escapar disso. Os pulinhos do Nilton. Antes que acabe a sua bateria, me diz aí, qual é assim, o grande... Você agora que é aposentado, não é mais jornalista, passou pela Folha, pelo Estadão, pelo Jornal da Tarde, agora eu vi que passou pela Folha da Tarde também, e passou Bandeirantes, PAN, Bandeirantes e pelas rádios Jovem Pan, né? Qual é o teu sonho como cidadão, como brasileiro, e como repórter esportivo, e como ex-dirigente esportivo? Qual é o sonho que você alimenta para o nosso futuro? Olha, hoje, de temor. Então, eu alimento um sonho de que a gente vá ultrapassar esse momento, que a gente vá vencer essa gripezinha que está matando tanta gente, essa gripezinha que é coisa de maricas, né? Como chegou-se a dizer. Chegou-se, não. O Bolsonaro que está de plantão. O cara que está de plantão lá. Está de plantão lá, por enquanto, e falou essa monte de asneira. Neste momento, é a coisa com que eu mais sonho. Com as pessoas que estão sofrendo de novo, muito mais os pobres, os pretos, os de comunidades, de favela, esses estão morrendo muito mais, porque eu ainda posso ficar em casa, você pode ficar em casa, a gente pode não seguir os exemplos de quem está de plantão e tomar os cuidados necessários. E esse povo todo que tem que levantar cedo, tem que buscar o pão do dia, tem que buscar a comida, esse é meu grande medo, é o prolongamento dessa praga. Esse hoje eu penso muito, toda noite, antes de dormir, rezando, que teria que acontecer alguma coisa para a gente salvar esse povo sofrido, porque está atingindo muito mais os necessitados, os mais pobres, né, mano? É nisso que eu penso. Hoje eu não tenho nenhum outro tipo de pensamento, não tenho nenhum outro tipo de imaginar sonhos. Não, os sonhos meus praticamente todos foram concretizados. Tem pequenas coisas que você não consegue, mas são coisas materiais que também pouco importam, né? Mas nesse momento, em termos de mundo, eu penso assim: alguma coisa precisa acontecer para a gente se livrar dessa praga. Deus te ouça. Eu tenho um sonho aqui de viver quanto possível com a Isabel e com o Arthur, e ver o Arthur crescer. É uma coisa maravilhosa você conviver com uma criança. É uma coisa fantástica. E a minha filha, que era caçula, hoje tem 42 anos. Vai conseguir. Vacinada lá na Espanha. E eu vou torcer aqui. Vamos torcer, né, Flávio? Vamos muito obrigado, hein? Que conversa maravilhosa. Obrigado. Eu que agradeço por esses 10 dias, 10 dedos de prosa.
Para mim, são 10 dedos que 10 dedos. Muito, 10 dedos. Vale muito, amigo. É isso aí. Tá bom. Grande beijo, abraço. querido. Tchau. Grande beijo também, Nilman. Tchau, tchau.